Programação Nacional está no ar. Hoje nós vamos falar sobre o cenário político brasileiro e também sobre as eleições municipais que se aproximam. E aí a gente se pergunta com que ânimo o brasileiro vai às urnas para escolher aí o seu representante, já que a gente vive uma situação delicada no nosso país. Para conversar comigo, eu recebo o Fábio Florense, professor de filosofia, e também o André Gonçalves Fernandes, juiz de direito. André, é o seguinte, eu gostaria de começar essa nossa conversa. Você é juiz de direito e também juiz eleitoral. Como é que você está analisando a disposição do brasileiro de ir às urnas para escolher os seus prefeitos? Bom, antes de mais nada, eu agradeço o convite ao programa aqui. É uma oportunidade ímpar, né? Para que o juiz, eu digo a classe como um todo, possa se manifestar diretamente com o nosso jurisdicionado, que no fundo é o nosso eleitor, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui, sem nenhum tipo de processo, né? Antes de mais nada, isso é muito agradável, podendo falar diretamente ao eleitor. Então, dentro desse quadro do cenário político brasileiro que vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, eu tenho para mim, né? E vejo isso como um reflexo, um retrato, de certa maneira, da nossa classe, né? Da nossa corporação, que é um momento ímpar para nós revisitarmos, né? E revirarmos a página política partidária do Brasil. Não é um momento, na minha opinião, para que nós simplesmente deixemos, mais uma vez, né, jogar a poeira para debaixo do tapete. Creio que é uma oportunidade histórica, irrepetível, em que nós podemos, todos os eleitores, e devemos, não só em razão do voto ser obrigatório, né, no Brasil, mas procurarmos, a partir dessas eleições municipais, enxergarmos a política, né, como, ao contrário do que é vista hoje, né? Enxergar a política, assim, no sentido mais clássico da expressão, né, como a condução dos destinos da cidade, na nossa comunidade, né, visando um bem comum, que é justamente o que falta hoje. Pois né? é. Nós não temos uma classe política representativa, né, dos nossos ideais, muito pelo contrário, ela é confusa, é caótica e, em regra, fisiológica. Ela vai nadando conforme a corrente. Conforme a maré. Exatamente. Fábio, você trabalha com adolescentes, com jovens, você exerce aí a função de professor de filosofia. Qual é o seu maior desafio hoje para falar para um jovem sobre a política brasileira? Onde que está o problema maior? Bom, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo um assunto que me é tão caro, né? Eu venho estudando filosofia política desde o tempo da minha graduação em Direito, né? Sou formado em Direito e em Filosofia, e eu resolvi direcionar a minha atividade profissional para a sala de aula, justamente motivado pelas discussões políticas. Eu gostaria de, então, ter a possibilidade de pensar e discutir política dentro de sala de aula. Então, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para discutir política em outro contexto, né? Porque em sala de aula nós precisamos também ter um certo cuidado, uma certa cautela para não fazer sobressair nossos pontos de vista, para ter uma imparcialidade diante das questões, porque em sala de aula o grande problema é a doutrinação, cairmos na doutrinação dos alunos, quando a nossa função de professor é fazer com que eles aprendam a pensar, né? E não que eles adotem a posição A ou B. Então, nessa condição aqui, eu sou chamado a dar também uma opinião pessoal. Sim, sim. Com certeza deve ser um grande desafio. E aí eu proponho a vocês dois discutir essa questão. No Brasil hoje, há uma linha muito tênue entre conversar sobre política e você ser interpretado como estar doutrinando para ser de A, B ou C. Como que nós podemos discutir política de uma maneira saudável, então, André? Bom, antes de mais nada, deixar os partidarismos, no primeiro momento, de lado. Porque a questão política, muitas vezes, ela se confunde, né, e erroneamente, com a questão estritamente partidária. O ângulo partidário faz parte da política, mas a política não se resume só ao partidarismo A, B ou C, certo? Então eu vejo, inclusive, em casa, com meus filhos, né? Às vezes em alguns debates com alguns colegas, amigos, entendeu? De futebol, eu vejo justamente acaba deixando-se polarizar-se por um ideário de um partido A, B ou C
E a discussão, ela estritamente que começou política, ela deixa de ser política. Ela passa a ser estritamente a defesa de um ideário, de um conjunto de princípios de um partido A, B ou C, que as pessoas acabam por comprar aquilo por completo, um pacote fechado, como se isso fosse necessariamente comprável ou colocado à venda como um pacote fechado, quando muitas vezes não é. Muitas vezes há ideias de um partido A com ideias do partido B, que podem ser mescladas e guardam relação assim de harmonia perfeitas, entendeu? O problema é que as pessoas acabam se deixando levar pelo calor partidário, e isso, boa parte, sem dúvida nenhuma, inflado, né? Ainda mais na realidade brasileira, nos últimos 10 anos, né? Por um presidente, né? Que sempre dividiu o país entre nós e eles. Então, a partir do momento, um ex-presidente, aliás, quando você divide um país entre nós e eles, você necessariamente acaba quase que assim, intuitivamente, colocando as pessoas como se fosse num grande jogo de futebol. Nós temos a equipe A, de um lado do campo, e o outro lado é a equipe B, o eles, vamos dizer assim. Quando não, isso é equivocado, e aliás, não só equivocado, porque divide o país desnecessariamente, como acaba criar uma certa clivagem ideológica em assuntos que não necessariamente têm uma resposta ideológica. Acabam buscando-se respostas ideológicas para determinados assuntos. O Fábio mencionou há pouco aqui a questão da educação, né? Então, esse é um exemplo muito claro e muito latente hoje da nossa realidade, da doutrinação na escola. Então, não só a questão da escola não é a questão de ser doutrinária ou não ser doutrinária. A questão da escola é a educação, formação integral do ser humano. É isso, certo? Ela pode até passar por um viés assim ou assado, sem problema nenhum. Mas ela, em princípio, não é necessariamente um momento, o locus ideal para se fazer doutrinação política, qualquer que seja a coloração partidária, né? Deixo claro isso. Fábio, essa questão da cidadania, então, já que uma vez da escola é o exercício aí da cidadania, é se ver como um cidadão, parte do mundo e exercer essa cidadania. Hoje, como é que você analisa? As escolas têm condições de falar sobre cidadania com os seus alunos? Esses jovens têm interesse em falar sobre isso? Olha, Simone, hoje em dia a maior dificuldade para se discutir cidadania é que perdeu-se a perspectiva do que vem a ser exatamente cidadania. No Brasil, um autor que fez muito sucesso na década de 80, ele disse certa vez, de maneira acertada a meu ver, que no Brasil discute-se muito com conceitos abstratos sem saber o que eles significam. Então, no Brasil, fala-se muito em cidadania, mas quando se pergunta a alguém o que vem a ser cidadania, a pessoa não consegue responder. Então, a minha atividade em sala de aula, eu sempre busco pensar junto aos meus alunos o que vem a ser cidadania. E para a gente saber o que vem a ser cidadania, nós precisamos, antes de mais nada, saber qual é a finalidade do Estado. Porque existe uma instituição chamada Estado e porque existe uma instituição que faz determinadas exigências tão pesadas àqueles sobre os quais ele impera, sobre os quais ele atua, e por que nós devemos obedecê-lo. Então, eu gosto sempre de começar essa conversa com meus alunos a partir do grande clássico da ciência política, que é Aristóteles. Aristóteles dizia que a finalidade do Estado é justamente buscar o maior dos bens. Ele dizia que toda ação humana, toda prática humana, tudo que o homem faz nesse mundo busca um bem real ou aparente. Então, o Estado, como uma forma de comunidade, como uma forma de comunidade mais perfeita, dizia o Aristóteles, era a forma de comunidade que buscava o mais alto dos bens. Pois é, mas nós temos um Estado que não funciona. Eu diria mais, se me permitir, o Brasil é um Estado que faz mais do que pode e não faz o que deve. Essa é uma definição que eu acho que resume bem a situação hoje do Estado brasileiro. O Fábio bem mencionou aqui, qual é o tamanho do Estado, certo? Nós temos uma realidade que é uma realidade latino-americana que ela é um pouco reflexo, né, um pouco da realidade ibérica e, vamos dizer assim, francesa, né, que o Estado é quase onipresente. Mas em outras realidades, sobretudo os países de matriz anglo-saxã, o Estado é um ente estritamente necessário e dá espaço suficiente, até brinco, para respirar, para que a sociedade civil respire. Então, hoje, o quadro que nós temos hoje, e eu vejo isso com muito otimismo, né, vamos dizer assim, até em razão desse processo todo político que nós estamos vivendo, né, é que a sociedade civil acordou, certo?
Aqui, qualquer resposta, para qualquer pergunta que se fale, se dá a seguinte resposta: o Estado deve isso, o Estado deve aquilo. Eu pergunto, e a sociedade civil? Quem sustenta o Estado? O Estado não nos dá nada, absolutamente nada, friso, sem que antes não tenha tirado da gente. Então, o Estado ele é sustentado pela sociedade civil. E muitas vezes é cômodo para nós cidadãos dizer, não, o Estado deve fazer isso, deve fazer aquilo. Será que o Estado deve fazer mesmo? É o campo dele, apropriado? Se deve, tudo bem, que vá adiante. Que faça o que tem que fazer. Agora, a sociedade civil, ela tem que ficar acomodada e simplesmente exigir respostas do Estado. No fundo, isso vai acabar criando um ambiente em que se sufoca a sociedade civil e acaba gerando um certo ceticismo em relação aos destinos da própria comunidade política. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu quero falar se o brasileiro vai ter ânimo de ir votar nessas eleições municipais. A gente vai falar como é que vai funcionar também esse ano. Daqui a pouquinho eu estou de volta.